Olá! Hoje o nosso papo é sobre algo que no fundo todo mundo busca: ter uma vida boa. Mas e se a ciência nos dissesse que a nossa busca incessante por felicidade talvez esteja nos levando para o caminho errado? Pois é, vamos entender isso melhor. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é? Para muita gente, felicidade é um sorriso, uma sensação boa de alegria. Só que a psicologia moderna, em especial um campo chamado psicologia positiva, nos convida a cavar muito, mas muito mais fundo. E o que se descobre lá, olha, pode mudar completamente o jeito que a gente pensa sobre nosso próprio bem-estar. E essa ideia vem de ninguém menos que o pai da psicologia positiva, Martin Seligman. Com as palavras dele, ele percebeu que a felicidade, do jeito que a gente costuma entender, é só um pedaço do quebra-cabeça. Ele propõe que, em vez de um alvo único, existem, na verdade, 5 elementos que as pessoas buscam para sentir que a vida realmente vale a pena. E isso nos leva a um ponto fundamental. Pensa só, o próprio criador da psicologia positiva está dizendo que focar apenas em emoções positivas é um erro. Ele não está jogando fora o trabalho dele, não. Muito pelo contrário. Como todo bom cientista, ele está aprimorando a própria teoria. A analogia que ele usa para explicar isso é simplesmente genial. Imagine o bem-estar como o painel de controle de um avião. Um piloto não olha para um medidor só para saber se está tudo bem, certo? Ele precisa checar a altitude, a velocidade, o combustível, um monte de coisa. Então, por que a nossa vida, que é tão complexa, seria medida por um único indicador de felicidade? Não faz muito sentido. Certo, então se não é um medidor só, quais são os outros instrumentos nesse nosso painel de bem-estar? É aí que Seligman nos dá um modelo muito mais rico, que ele batizou de florescimento. É um conceito que descreve o ser humano funcionando no seu melhor, sabe? Um estado de bem-estar completo. E aqui estão eles, os 5 elementos. Primeiro, claro, a emoção positiva, que é o que a gente costuma chamar de felicidade. Depois, o engajamento. Sabe aquela sensação de estar tão imerso em algo que o tempo voa? É isso. Terceiro, relacionamentos positivos, nossas conexões com as pessoas. Quarto, significado ou propósito, sentir que se faz parte de algo maior. E por último, a realização, que é aquela busca por conquistar coisas, por se superar. E o mais legal desse modelo é que ele meio que democratiza o bem-estar. Não precisa ser aquela pessoa super otimista e sorridente o tempo todo para florescer. A vida de alguém pode ser riquíssima em significado, como a de um ativista dedicado a uma causa, ou cheia de realizações e engajamento, como a de um atleta de alta performance. Existem múltiplos caminhos para uma vida boa. Mas para a gente entender o tamanho da revolução que essa teoria causou, a gente precisa dar um passo atrás. Por que raios a psicologia precisava ser resgatada? Olha só que interessante. Antes da Segunda Guerra Mundial, a psicologia tinha 3 missões bem claras. Curar doenças mentais, sim, mas também tornar a vida das pessoas mais gratificante e identificar talentos. Só que, depois da guerra, com a urgência de tratar os veteranos traumatizados, o foco se voltou quase que inteiramente para a patologia, porque estava quebrado. 2 das 3 missões originais acabaram esquecidas. Aí, em 1998, Seligman chega e diz: "Ei pessoal, vamos corrigir esse rumo. Vamos voltar a estudar o que há de bom nos seres humanos." A grande virada de chave é essa. A psicologia positiva não ignora o sofrimento, mas defende que não estar doente não é a mesma coisa que estar bem. O objetivo passou a ser não apenas consertar o que está quebrado, mas sim construir o que há de melhor. É uma ciência de como cultivar a excelência, de como identificar e nutrir o nosso melhor. Tá, legal. Mas como a gente pode cultivar aqueles 5 elementos do florescimento na prática? A resposta da psicologia positiva está numa estrutura, num tipo de mapa das qualidades que nos ajudam a chegar lá. É quase como um kit de ferramentas para o florescimento humano. A base desse mapa todo é o conceito de força de caráter. Pensa nelas como se fossem os músculos da nossa personalidade, sabe? É um motor que nos permite colocar as virtudes em prática e que nos impulsiona em direção a uma vida plena. E o mais incrível é como eles chegaram a isso. Seligman e seu colega, Christopher Peterson, estudaram diferentes culturas e tradições ao longo da história e descobriram que 6 virtudes são universalmente valorizadas: sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência. E dentro de cada uma delas existem forças de caráter específicas, um total de 24, que são as maneiras como a gente expressa essas virtudes. É quase uma tabela periódica das qualidades humanas. É um mapa e tanto do potencial humano, né? Mas a verdadeira magia acontece quando isso se torna pessoal. Como é que essa estrutura se aplica na prática? Para tornar a coisa toda mais concreta, vamos dar um zoom em uma dessas 6 virtudes e ver as forças de caráter que moram dentro dela. Vamos pegar a coragem, por exemplo.
Ela não é uma coisa só. Ela se manifesta de diferentes formas. Tem a bravura para enfrentar o medo, a perseverança para continuar apesar dos obstáculos, a integridade para ser honesto e autêntico, e a vitalidade, que é aquela energia para encarar a vida com entusiasmo. Todas são formas diferentes de coragem. E vamos olhar uma delas com uma lupa, a perseverança. A definição é muito clara. É a continuação voluntária de uma ação, ou seja, é uma escolha consciente. Não é teimosia cega, mas a decisão de continuar quando seria muito mais fácil desistir. É uma força que pode ser identificada e fortalecida. E aqui está o grande pulo do gato. Este mapa não é só para a gente admirar na parede. É uma ferramenta de autodesenvolvimento. A pesquisa mostra que identificar as próprias forças de caráter e encontrar novas maneiras de usá-las todos os dias é um dos caminhos mais eficazes para aumentar o bem-estar. Então a gente termina com uma pergunta para reflexão. Em vez de focar no que está errado, a psicologia positiva convida a gente a perguntar o que já está certo. Quais são as forças mais autênticas de uma pessoa? Entender isso não é sobre buscar a perfeição, mas sobre se tornar mais plenamente quem se é. E essa talvez seja a chave para finalmente florescer.